E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol, e aqui no Método Nagol a gente fala sobre organização, produtividade, criação de novos hábitos, tudo para você ter uma qualidade de vida sem surto, de uma forma saudável. E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre não usar o Todoist para se organizar. E aí fica a pergunta para quem me conhece, como o Lucas está falando de não usar o Todoist para se organizar, sendo que ele usa? Calma aí, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá bom? Mas antes, já vou te falando aqui para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Isso ajuda bastante a gente, de uma forma gratuita, inclusive. E o YouTube vai começando a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai começando a te entregar melhor. Então vamos lá, vamos falar sobre isso que eu tô querendo te dizer. Só para te introduzir, né? O Todoist ele é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Isso inclui planejamento do teu dia, entender volume de demandas que você tem também. E a função principal dessa ferramenta é a facilidade em criar tarefas, principalmente com recorrência, né? O Todoist é muito fácil de você criar tarefas. Você consegue colocar atalhos até para você utilizar de qualquer lugar, mesmo que você não esteja com o, a ferramenta aberta em si. Você consegue criar uma ferramenta, consegue criar uma tarefa muito rápido. Isso ajuda bastante no dia a dia, quando você está produzindo, tem uma tarefa para adicionar, você joga lá no Todoist e depois você vê o que faz. Então ele tem essa facilidade. Mas isso não significa que você utilizando a ferramenta certa, com todas as features possíveis, com tudo que ela tem a te entregar, vai te tornar uma pessoa organizada, saca? É sobre isso que eu quero falar. Muita gente se engana achando assim que, eu vou ver o vídeo do Lucas lá, que é como fazer mais em menos tempo sobre o Todoist, e eu vou aprender o Todoist e vou ficar organizado igual ele. Não é assim que funciona. Não é encontrando a ferramenta que você vai se tornar mais organizado. A ferramenta, ela vai te auxiliar, né? Eu vou dar minha opinião sobre isso, sim, mas o que eu entendo é sobre isso. Tipo assim, a ferramenta ela te ajuda no processo, mas ela não te torna uma pessoa organizada. Vou colocar aqui a transição para você olhar aqui as tarefinhas. Então eu vou colocar aqui, ó, função do Todoist facilitar na criação de tarefas, lembrar o que tem para fazer no dia. Vou botar só isso aqui. É uma função que eu coloco, tipo, no meu dia a dia, para isso que eu uso o Todoist, basicamente. E eu vou dar um exemplo para você. Então, digamos que seu objetivo. Opa, objetivo. Seu objetivo. Ô, caceta. Pera aí. Seu objetivo. Gente do céu, 10-0 para a ferramenta. Pera aí. Seu objetivo é colocar um quadro na parede, tá? E aí quando você pensa em colocar um quadro na parede, o que te ajuda a colocar o quadro na parede, né? Um prego. Eu vou fazer assim, peraí. O quadro na parede. O prego, ele é necessário para você pregar o teu quadro na parede. E além do prego, para você colocar o prego, você precisa de uma ferramenta para você colocar, para você pregar na parede, que seria o martelo. Então, basicamente, para você colocar um quadro na parede, eu sei que hoje existem colas que fazem isso, tá? Sei que existem adesivos que fazem isso, mas vamos focar no problema nesse tipo de exemplo. Se você quer colocar um quadro na parede, você precisa de um prego. E para você colocar o prego na parede, você precisa de um martelo. Lucas, eu posso fazer isso com uma chave de fenda? Pode. Vai ser mais difícil, mas pode. Então, concorda comigo que o martelo ela é a ferramenta ideal para isso? Ela foi feita para isso, né? Então, beleza. Então, agora, vamos fazer uma alusão aqui. Vamos fazer aqui, ó. O quadro, nessa ideia aqui, o quadro seria a vida que você quer ter. E quando eu falo sobre a vida que você quer ter, seria trabalhar sem surtar, né? Que seria um trabalho normal, deveria ser. Ter uma vida organizada,
Poderia ser também trabalhar sem ansiedade também. Quem nunca, né? Ter uma vida pessoal, não vou dizer, eu vou dizer completa aqui, mas eu quis dizer no sentido assim, uma vida pessoal que você faça as coisas que você sempre quis fazer, independente do teu trabalho, que você possa fazer coisas que você gosta de fazer, né? E aqui vem, ó, fazer coisas que sempre gostou. Sei lá, você gosta de pintar, mas o teu desejo de pintar, ele tá enterrado, porque você tem muita coisa para fazer e você não tem tempo para fazer isso. E basicamente, né, ter um equilíbrio. Poderia estar falando mais coisas aqui, mas só para exemplificar melhor essa parada aqui. Então, digamos que o quadro seja esse sonho, esse desejo que você tem de ter equilíbrio na tua vida, de ter um trabalho sem surto, de ser uma pessoa mais produtiva, mais organizada. Ok, quadro é o teu desejo, bem dizendo. O prego. O que seria o prego nesse caso? O prego seria a ponte para isso acontecer. O que você precisa para você ter uma vida equilibrada, uma vida sem surto, uma vida mais produtiva? Você precisa ter autoconhecimento, antes de tudo. Autoconhecimento é super necessário. Você precisa ter planejamento. Você precisa ter organização. Porque assim, o autoconhecimento, ele vai te ajudar a se conhecer melhor, obviamente. E se conhecer melhor, isso relaciona com quanto de energia que uma atividade gasta para você, o quanto de tempo que você tem para fazer as atividades, para você saber o quanto de tempo e energia que gasta para você fazer atividades. Senão não adianta você planejar alguma coisa se você não vai conseguir cumprir ela. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria o planejamento, que, ok, agora que eu me conheço, vou traçar um plano para que isso possa acontecer de alguma forma, vendo o plano B, plano C, caso alguma merda aconteça, que merdas sempre acontecem, né? Aí a organização seria, ok, já tenho um plano traçado, agora eu vou organizar o meu dia a dia para que as atividades aconteçam e eu chegue no meu objetivo. E depois da organização vem a produtividade. Não é nem depois, é junto, né? A produtividade é o que vai te auxiliar a fazer essas tarefas de uma forma mais eficiente. Basicamente isso, gastando menos tempo ou gastando menos energia. Nossa, meu cabelo tá esquisito aqui, peraí, arrumei. É isso que vai te ajudar. Uma coisa que te ajuda também é a criação de novos... Vou botar hábitos aqui só. Que é a criação de novos hábitos. Então, quando você quer ter uma vida mais produtiva para chegar no que você almeja, no que você planejou, a criação de novos hábitos é essencial, porque os hábitos são o que ajudam a gente a manter a nossa rotina. Os hábitos é o que faz o cérebro economizar energia, e isso é muito bom, né? Então, os hábitos também são necessários. Ele é como se fosse o nosso prego para chegar onde a gente quer. E o martelo... O que é o martelo? Eu acho que daqui você já entendeu qual que é o rolê, né? O martelo são as ferramentas, né? Ferramentas necessárias. Necessárias não, ferramentas para te auxiliar. Por quê? Quando você vai se organizar, ter uma ferramenta para se organizar vai te auxiliar, né? É muito melhor do que você fazer tudo do nada. Então, isso te ajuda bastante. Então, a ferramenta pode ser um planner, pode ser, deixa eu pensar aqui, um organizador de projetos, pode ser aplicativos, qualquer um, blocos de notas, enfim, você entendeu o rolê, né? As ferramentas é o que te auxiliam a pregar o teu quadro. Basicamente, esse é o rolê que eu quis chegar. Uma maguinha aqui, para você entender o que eu queria dizer. E pensando nesse exemplo do quadro, o que faz mais diferença? Então eu vou colocar aqui. Os gatos estão a 1000, então vocês vão ouvir um barulheiro aí. O que faz mais diferença? Vamos lá. A marca
do martelo. Saber martelar. Martelar. É só esses dois, né? Qual dos dois faz mais diferença? A marca do martelo ou saber martelar? Vou te pedir que você comente ali no YouTube, até porque quando você comenta, falei isso no vídeo passado, toda vez que você comenta no vídeo, o YouTube entende que você está interagindo porque você está gostando. E se você está gostando, logo vai chegar mais vídeos do meu canal para você. Então você está ajudando o YouTube a te ajudar, basicamente. Então comenta aí o que faz mais diferença. Coloca assim, ó, a ferramenta, a marca do martelo faz mais diferença ou saber martelar faz mais diferença. Só isso que eu quero ver para ver a opinião de vocês, sincera mesmo, tá? Se vocês achar que saber martelar é o que faz diferença ou a marca do martelo é o que faz diferença, coloca aí que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Deixa eu colocar mais uma paradinha aqui. E assim, eu vou dar a minha opinião. Como eu sempre digo, nada está em pedra. Amanhã talvez eu mude de ideia, mas a minha ideia hoje, o que eu acredito, o que funciona pra mim é o seguinte. Pode, tipo assim, a marca do martelo, minha opinião, tá? Não é verdade. A marca do martelo, ela pode te trazer eficiência. Concorda comigo? Um martelo mais robusto, um martelo que dura mais. Pensa também assim até num carro, né? Um carro mais luxuoso, ele te dá mais conforto muitas vezes também. Vou colocar aqui, ó. Eficiência, mais durabilidade, mais conforto. Pode exigir menos esforço. Então, a marca do martelo, né? A marca da tua ferramenta, a tua ferramenta em si, ela pode te ajudar de várias maneiras. Só que de que adianta você ter o melhor martelo do mundo se você não sabe martelar? Você não sabe pegar e martelar. Aí você vai pegar um puta do martelo lindo, maravilhoso, que você pagou R$ 200. Eu não sei se R$ 200 é caro para um martelo. Você vai pegar esse martelo de R$ 200, vai dar na parede e vai acertar a parede e não vai acertar o prego, porque você não sabe martelar, entendeu? É aí que eu quero chegar. Eu coloquei aqui o exemplo aqui, de que adianta uma Ferrari para quem não sabe dirigir, né? De que adianta uma vara de pescar top se você não sabe nem jogar o molinete? Não adianta nada você ter uma vara boa se você não sabe pescar. Não adianta nada você ter uma câmera fotográfica muito boa se você não sabe nem mexer na câmera. Então, primeiro, o que você tem que aprender? Você tem que aprender o exercício em si, né? Saber martelar é o que vai fazer diferença. Saber martelar é o que vai fazer o prego ir na parede. Independente se você vai estar com um martelo ou se vai estar com uma chave de fenda. Entendeu? Então é importante entender essas diferenças. Não é que um é melhor que o outro. Os dois são ideais. O ideal é você saber martelar e ter um martelo top. Mas se você não sabe martelar, não adianta você procurar um martelo. E eu vou até aproveitar aqui que para dizer assim, eu poderia te ensinar a mexer no Todoist. Inclusive, eu ensino a mexer no Todoist. Eu vou colocar deixa eu ver se eu já coloquei em algum momento aqui. Eu vou falar depois ali no cardzinho o momento disso aí. Mas eu poderia te ensinar a mexer no Todoist. Eu poderia te ensinar a mexer no Notion. Eu poderia te ensinar a mexer no Trello. Poderia. E é fácil mexer neles. Todos eles são fáceis, todos eles são super intuitivos. Mas é importante você saber o que faz essa ferramenta. Para que serve essa ferramenta em si? Por exemplo, existe uma diferença entre um organizador de projetos, um gerenciador de projetos, e um organizador ou gerenciador de tarefas. Esse é um exemplo básico. Eu vou colocar um cardzinho aqui em cima de uma aula minha, que é a aula 3, que é a melhor ferramenta para se organizar, que eu falo a diferença entre organizadores de projeto e organizadores de tarefas. Mas óbvio que eu não vou deixar você sem essa resposta. Organizadores de projeto, eles são mais robustos, né? Eles servem para projetos grandes, até para times muitas vezes. Você pode usar, por exemplo, um Trello ou um Notion, que é um organizador de projeto, e você pode fazer
muita coisa nele, muita coisa nele. Ele é muito mais robusto, mas às vezes quando você vai usar para tua vida pessoal, é uma bazuca para uma formiga, sabe? É muita coisa. Então acaba sendo muitos botões. O organizador de tarefas, ele organiza teu dia a dia. As tarefas que você precisa fazer, de uma forma muito mais clara, muito mais fácil também, né? Ele é mais leve, muitas vezes, tem menos botões. Então, basicamente, essa é a diferença. O Todoist, por exemplo, ele é um gerenciador de tarefas. Ele serve para o teu dia a dia. O que é o ideal? Não que você deva fazer isso, tá? Porque nem eu faço. O ideal é você ter um gerenciador de projetos, onde você vai colocar os grandes projetos para você organizar ali, e ter um organizador de tarefas para organizar o teu dia a dia. Essa é a combinação perfeita quando está no teu trabalho com a tua equipe, seria a organização perfeita. Mas não precisa de tanto também, sabe? O ideal é você saber como se organiza e depois você vai vendo a ferramenta ideal para você, tá? Basicamente, assim, eu gosto de ensinar organização de uma forma, da seguinte forma. Eu acabei de falar de ferramenta, mas Lucas, como se organiza, né? Vou falar um pouquinho de como se organiza aqui. Basicamente, eu uso vou chamar de 3 itens. Não precisa necessariamente ser uma ferramenta, mas 3 itens que eu acho que são essenciais para você se organizar. Basicamente, você precisa ter uma caixa de entrada. Já vou explicar todos para você, tá? Caixa de entrada. Você precisa ter algo para você anotar. Algo para anotar compromissos com data e hora. Isso é importante também. E outra coisa que é importante também é você ter algo para organizar suas atividades. Basicamente, é isso que você precisa. O que é uma caixa de entrada? Uma caixa de entrada é um local onde todas as suas tarefas vão entrar, né? Pensa na tua casa que tem aquele caixinha de correio ali, né? Ela só entra, você não organiza nada lá. Você pega tudo que entrou de correio e leva para tua casa. A caixa de entrada é a mesma coisa, ela é um local onde vai entrar suas tarefas e você vai organizar depois. Aonde pode ter uma caixa de entrada? Uma caixa de entrada pode ser um bloco de nota até, pode ser um papel do teu lado. O importante da caixa de entrada é que ela seja prática para você pegar ela. Você tem que pegar em qualquer momento e poder utilizar. Tô no mercado, preciso anotar uma coisa que eu não posso esquecer. Você tem que pegar, tirar do bolso e anotar. Basicamente isso. Então pode ser no celular, pode ser num bloco de notas, pode ser onde você quiser, desde que tenha essa característica de ser fácil e prático de utilizar. Esse algo para anotar os compromissos com data e hora basicamente é um calendário. E pode ser qualquer tipo de calendário. Pode ser um calendário online ou offline, né? O bom de você usar um aplicativo como um Google Calendar, por exemplo, é que ele vai te enviar notificações muitas vezes. Então, se você tem um compromisso com data e hora, como ir no médico, ir na academia, ir no aniversário, fazer uma reunião, isso é bom você utilizar um calendário. E organizar suas atividades é sobre o que eu falei, de você ter um organizador de tarefas ou um organizador de projetos. Por que eu uso o Todoist hoje? Porque ele basicamente tem a caixa de entrada, e ele já tem nativo, ele já é um organizador de atividades e se você quiser integrar com o teu calendário, você pode colocar compromisso com data e hora, ele vai para o teu calendário. Então ele tem essa integração com o calendário também. Então, para mim, ele surfa bem nesses 3, não sendo exatamente os 3, mas ele surfa bem, sabe? E eu posso utilizar daí o calendário só para compromisso com data e hora. Por isso que eu uso o Todoist hoje. Vou tomar uma aguinha aqui. Aí tá, você entendeu o que faz cada um desses 3 itens. E agora eu vou te falar como organizar suas atividades basicamente, né? Eu sempre faço uma divisão de 3, assim, ó. A primeira coisa que eu coloco são as áreas de foco, os projetos e o talvez um dia.
Minha organização, basicamente, é isso aqui. Lucas, o que é áreas de foco? Áreas de foco são coisas que estão na tua rotina, no teu dia a dia. Então, nas áreas de foco, existem atividades pessoais, atividades profissionais, finanças, pode ter também, estudos, pode estar aqui também. Então, eu vou te mostrar aqui, perdão, eu vou te mostrar basicamente aqui o que isso é na prática. As áreas de foco, se você olhar aqui no canto esquerdo, você vai ver que a área de foco está aqui. Tem Lucas, que é minha área pessoal, Job, que é a minha área profissional, projetos e talvez um dia. Quando você vem em Lucas, aqui no Todoist, por exemplo, eu consigo fazer subpastas. Então, eu consigo colocar aqui, por exemplo, se eu for em pessoal, eu consigo ainda aqui dentro fazer outras sessões. Então aqui tem atividades sobre minha casa. Então aqui, ó, passar pano em casa, cozinhar para a semana, ir no mercado. São atividades pessoais que eu tenho no dia a dia. Eu tenho tarefas para saúde, coisas para mim, coisas sobre organização, por exemplo, organizar o e-mail, organizar as tarefas da semana que eu coloco toda segunda. Então, aqui eu só coloco atividades pessoais, né? E aqui eu posso subdividir ainda. Em finanças, eu posso também subdividir. Eu coloco aqui, ó, para receber, contas da casa, assinaturas que eu tenho, tipo Netflix. Eu coloco aqui um lembrete todo mês para eu assinar o Netflix, sacou? No estudo, por exemplo. No meu caso, eu não faço faculdade, então eu só coloco cursos aleatórios aqui. Mas aqui poderia ser, ao invés de estudo, poderia ser minha faculdade. Então, curso de engenharia. E aí aqui nessas sessões eu posso subdividir dentre as atividades mais importantes que eu tenho no dia a dia. Você pode fazer da forma que você achar melhor. E o legal da organização é que ela não é quadrada, ela não tem uma resposta certa. Cada pessoa funciona de uma maneira. Então, você vai ter que encontrar a tua maneira de organizar. E isso é muito legal, que você vai fazendo testes, né? Essa aqui é a forma que funciona para mim. E assim vai, eu tenho a área de trabalho, na área de trabalho eu subdivido entre meu emprego e o Nagol. E ainda eu consigo fazer outra subdivisão. Então é muito legal que eu consigo organizar bem as minhas atividades. E eu não fico olhando para cá no meu dia a dia. O meu dia a dia eu olho aqui no hoje. Ou eu posso fazer filtros, como eu fiz aqui, ó. Eu tenho filtros de gravação, ó, aprendizado. Eu tenho só tarefas de aprendizado. Então eu tenho aqui fazer meus 12 minutos de inglês e fazer minha leitura do dia. Então é assim que eu me organizo hoje, basicamente. Então as áreas de foco são todas as atividades que vão estar na tua semana, basicamente. O que são projetos? Projetos têm começo, meio e fim. Basicamente é isso. Projetos, ele pode ser que ele dure um ano até, mas ele tem um começo, meio e fim. Então, por exemplo, fazer um evento para a tua empresa, um evento é um projeto, porque ele vai terminar em algum momento e ele vai acabar ali, tem começo, meio e fim. Mas às vezes o projeto pode se tornar uma área de foco. Quer ver um exemplo? Digamos que você está fazendo um projeto do Instagram para você compartilhar conhecimento, como se fosse o método Nagol. O processo de criar esse Instagram, ele é um projeto, porque ele tem começo, meio e fim. Só que depois que ele é criado, ele vai gerar atividades na sua área de foco, no teu dia a dia. Então, a partir do momento que ele termina, ele é transferido para a área de foco, onde você vai fazer suas atividades no dia a dia. Um site, por exemplo, você faz um site, mas depois que você faz o site, aí você vai começar a utilizar o site. Ele vai gerar atividades na tua semana, na tua rotina. Então, ele entra para a área de foco. Sacou? E só para não esquecer também aqui, eu vou falar as ferramentas que eu utilizo. Ah, desculpa, o Talvez um Dia. O Talvez um Dia, ele pode ser projetos e ele pode ser atividades soltas. Mas são coisas que não estão na tua prioridade da semana. Então, o Talvez um Dia é igual o nome fala, não é prioridade. Agora, por exemplo, eu quero fazer um blog para o Nagol. No momento que esse vídeo está sendo gravado, o blog ainda não existe. Porém, eu quero fazer isso um dia. Então ele está lá em Talvez um Dia, fazer um blog para o Nagol.
Só que eu reviso talvez um dia, pelo menos uma vez por semana, só para ver se alguma atividade pode entrar na área de foco nesse momento. Porque às vezes, sei lá, ganhei um dinheiro. E aí eu tenho aquele fone de ouvido que eu queria comprar. Eu vou lá e compro, porque ele entra na minha área de foco rapidão, entendeu? Então talvez um dia são esses projetos que não são prioridades agora, mas que você quer se lembrar em algum momento. E agora eu vou colocar aqui as minhas ferramentas que eu uso para me organizar. São coisas que me ajudam a me organizar. E basicamente todas elas eu tenho uma aula específica sobre elas, que eu vou colocar sempre os cards logo que eu falar sobre elas. Mas antes eu tenho que colocar a senha do e-bookinho. E a senha do e-bookinho é ferramenta só ajuda. Ferramenta só ajuda. Ferramenta só ajuda. Lucas, o que é essa senha do e-bookinho? A senha do e-bookinho é do Clube E-mail. O Clube E-mail é a newsletter do Método Nagol, que acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras. Basicamente é assim, na segunda-feira, quem escreve é a Raquel, é uma pessoa que me ajuda nesse projeto. Nas segundas-feiras, a Raquel pega todos os conteúdos do Nagol, seja no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no podcast, e joga tudo ali, linkadinho, bonitinho, para você ver o que você quer ver, né? Nas quartas-feiras, que é o dia que eu gravo a aula, antes de eu postar a aula, aliás, no momento que eu posto a aula, a gente avisa que essa aula foi postada só para você não esquecer. Mas se você quiser uma forma até melhor de fazer isso, além do Clube E-mail, você pode ativar o sininho que tem aí, que o sininho vai te lembrar quando tiver uma postagem nova no YouTube, né? E aí esse aulão, ele é um aulão completo, normalmente ele tem 20, 30 minutos de aula. A Raquel pega essa aula e ela faz um e-book sobre ele, um e-bookinho, porque é pequenininho mesmo. É um e-book que é um resumo de tudo que a gente está falando aqui. E esse e-book é gratuito, a assinatura do Clube E-mail é gratuita. Só que a gente coloca uma senha. Por quê? Porque de nada adianta você olhar o e-book se você não assistir a aula, porque muita coisa eu aprofundo na aula. Então você assistindo a aula, eu coloco essa senha e depois dessa senha você pode ver o e-bookinho com calma e revisar o assunto só para você não esquecer. Basicamente uma documentação. E aí é fácil, só você colocar teu nome, teu e-mail e confirmar a inscrição aqui, ó, concordar com receber o e-mail. E é isso aí, beleza? O link tá na descrição, tá? Do Clube E-mail, sempre tá na descrição. E vamos falar das ferramentas que eu utilizo hoje. Então, basicamente, pro meu dia a dia, porque tarefas do dia a dia. É o Todoist mesmo. O Todoist é a ferramenta que eu uso. É uma ferramenta que eu acho sensacional. Para isso, para mim, é a melhor ferramenta que tem hoje. E eu vou colocar aqui no card a aula que eu ensino a mexer no Todoist de cabo a rabo, que é como fazer mais em menos tempo. É a nossa aula 9. O link está na descrição também, mas vou deixar ali no card para facilitar. Minha ferramenta para organizar estudos. Eu uso o Evernote para organizar estudos e qualquer tipo de informação que eu tenha que escrever vai para o Evernote, porque no Evernote eu acho tudo. O Evernote é como se fosse um cérebro digital, ele é sensacional. Eu ensino como trabalhar com ele também, a aula chama Evernote, a melhor forma de organizar informações. É a aula 6, vou colocar no card também para você assistir. Tem mais uma aula também, eu falei dessa do Evernote, tem como organizar estudos, que daí eu ensino Evernote para estudos, também vou colocar aqui a aula 13, e tem como organizar leituras que não posso ler na hora. Sabe quando alguém te manda um artigo e putz, não posso ler agora e acaba perdendo e nunca lendo aquele artigo? Então eu te ensino a organizar isso também no Evernote, que é a aula 28, também vou deixar no card, também vou deixar na descrição caso você não pegue na hora. E aí tem organizar finanças, que é meus dinheirinhos, que eu uso o Money Manager. É uma ferramenta super simples, ela é gratuita. Todas elas dá para usar gratuitamente. Todas elas têm... Aliás, o Money Manager é 100% gratuito e ele só tem propaganda, se você não coisar. O Evernote, ele é gratuito e ele limita um pouco as ferramentas, e o Todoist, mesma coisa. O Money Manager, eu também tenho uma aula sobre ele,
que é Money Manager, a melhor forma de organizar seu dinheiro. É a aula 5, vou colocar o card aqui, vou colocar na descrição também. Essas são as ferramentas básicas que eu uso. E tem uma que eu uso para monitorar meus objetivos. Porque eu faço objetivos trimestrais e esses objetivos é o que geram minhas tarefas no dia a dia. E para isso eu uso o ClickUp. Não tava aqui na minha pauta colocar esse aqui, mas eu vou colocar aqui na descrição também. Eu vou colocar nos comentários. Ah, lembrando, todos os vídeos que eu estou indicando aqui para você, eu não coloco na descrição necessariamente, eu coloco sempre no comentário fixado para facilitar, porque ali na descrição tem outros links que eu acho importante te mostrar. Esse aqui do ClickUp eu também vou colocar um card e também vou colocar ali na descrição. Eu vou até colocar para eu lembrar aqui também. O ClickUp. Tem mais de uma... não, tem só uma aula de ClickUp que eu falo, que é sobre monitoramento dos seus objetivos. Então, essas são as ferramentas que eu uso no dia a dia. E o que é importante você entender também? Que para que serve aquela tarefa? Para que serve aquela ferramenta? Para que você não utilize duas ferramentas que façam a mesma coisa. Por exemplo, usar o Trello e usar o Notion para se organizar, você está usando duas ferramentas, dois tipos de martelo diferentes para fazer a mesma função. Então, quanto menos ferramenta você tiver, melhor. Essas ferramentas são totalmente diferentes uma da outra, por isso que eu utilizo elas. O ClickUp ele é um organizador de projetos, na realidade. Só que eu utilizo, o meu grande projeto são meus objetivos, então é para isso que eu uso basicamente. E deixa eu fazer aqui rapidão. Tá, só tava vendo se tinha mais alguma dica que eu tava esquecendo. Mas basicamente é isso, porque assim, depois que você faz isso, depois que você entende as ferramentas, depois que você entende como se organiza, você pode usar o teu tempo do teu dia para o que realmente importa, que é produzir, né? É o que realmente importa. E falando sobre produzir e sobre o teu tempo que você tem gasto, eu fiz um evento. Vou fazer um evento que vai ser na semana que vem, nos dias 5, 6 e 7 de outubro, que se chama O Preço do Seu Tempo. O Preço do Seu Tempo é um evento onde eu vou te ajudar a organizar, a administrar o teu tempo para que você utilize ele da melhor forma possível. Porque o tempo é foda, todo mundo tem 24 horas e esse tempo é um tempo que não tem volta. Então, será que você está usando o teu tempo para o que realmente você ama fazer, o que você acredita fazer? Nesse evento, eu vou trazer algumas reflexões e vou trazer sugestões de coisas que você possa melhorar para que você utilize o teu tempo da melhor forma possível, tá? O link também vai estar na descrição e vai estar nos comentários, mas basicamente esse é o link do evento. Vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro. O evento é especial para você que vive sem tempo, que deixou projetos pessoais de lado, que diz sim para tudo e para todos, então... Ou seja, aquela pessoa que não consegue dizer não e acaba se enchendo de coisas para fazer, que passa das 8 horas de trabalho todos os dias, então vive cansado, não sabe o que é descansar, que começa muitas coisas, mas termina pouco elas, depois se arrepende, e que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, são 3 dias de evento, basicamente. No primeiro dia, que é o dia 5, perdão, eu vou falar sobre o que não fazer com o seu tempo. Então, coisas que a gente faz que acaba passando despercebidos no nosso dia, mas que mata nosso tempo e também mata nossa produtividade para fazer o que realmente deveria fazer. No dia 6 de outubro, eu vou falar sobre o que fazer com o seu tempo. Então, ok, você já sabe o que não fazer. A melhor forma de eliminar as coisas é primeiro saber o que não fazer. Então, vou falar sobre o que não fazer primeiro e depois sobre o que fazer. E por último, no dia 7, como otimizar o teu tempo. A inscrição, ela é gratuita, tá? É só colocar teu nome e o teu e-mail. Fazendo a inscrição, deixa eu mostrar minha cara lavada aqui. Fazendo a inscrição, você vai ser direcionado para um local onde você vai confirmar teu e-mail, que vai ser lá no teu e-mail, eu vou te mandar um e-mail, você confirma teu e-mail e sua inscrição. E você vai poder entrar até num grupo também, que é um grupo que a gente usa para se ajudar ali. Eu não vou ficar usando para fazer propaganda, só vou avisar, tipo, vai ter aula hoje, os materiais das aulas eu vou mandar para lá também. E, por exemplo, Lucas, eu não vou poder participar ao vivo desse evento.
tudo bem, você vai ter 7 dias para assistir esse evento e eu vou mandar lá no grupo também. Então, basicamente é isso, tá? O evento é gratuito, vão ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de outubro e vou ficar muito feliz se você conseguir participar. E um último pedido que eu queria fazer, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, coloca nos comentários, dê seu feedback do teu vídeo nos comentários, nem que seja um valeu, curti, qualquer coisa, me ajuda, para eu ter uma noção do que você tá curtindo ou não curtindo no vídeo. Qualquer feedback é válido, tá? E pro YouTube também é muito bom, como eu disse, quando você comenta no vídeo, o YouTube entende que você tá curtindo. E pro meu vídeo é ótimo, porque quando tem comentários e curtidas, ele começa a enviar para mais pessoas porque ele entende, cara, esse conteúdo é super relevante, ele está entregando um conteúdo de valor, então eu vou entregar, vou imprimir para mais pessoas. Então, por favor, se puder me ajudar de uma forma super rápida, bota um comentáriozinho aí do que você achou dessa aula, como essa aula te ajudou e se fez sentido para você, tá bom? E é isso, te espero na semana que vem, e na semana que vem, lembrando, não vai ter vídeo, semana que vem vai ser o evento, então 8 horas da noite nós vamos ter o evento do O Preço do Seu Tempo, vou ficar muito feliz se você estiver lá, tá bom? Um beijo, um queijo e tchau, tchau, boa semana!